boa noite. É um grande privilégio estarmos juntos aqui para podermos louvarmos a Deus, estudar um pouco mais da sua palavra, os ensinamentos que Ele tem para nossas vidas, nesse percurso tão grande, né? O caminho à terra prometida, tem sido o tema das nossas lições às quintas-feiras. Semana passada, o pastor Abel, com grande maestria, falou sobre os primeiros 5 mandamentos, dos 10 mandamentos, no capítulo 20 de Êxodo. Ele falou sobre os 5 primeiros e coube a mim falar sobre os 5 últimos. Então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12 a 17. Assim fica melhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai Santo e bendito, pelo grande privilégio que temos de lermos a Tua palavra nesta noite. Fala, Senhor, aos nossos corações e dai-nos da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Instrui-nos, ó Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os 10 mandamentos. O povo de Israel, no caminho do Egito à terra prometida, precisava de um norte em relação às diretrizes, né, legais para a convivência humana. Nos 10 mandamentos, eles são divididos do 1º ao 5, é o relacionamento entre o homem e Deus. Do 6 ao 10º, é do homem para com o próximo, né, para com outro homem. Terça-feira, quando eu estava levando as crianças para o colégio, aí a Lavínia e o João estavam conversando no banco de trás. Aí a Lavínia vira para o João e fala assim: não existe lei que me proíba fazer isso. Aí eu, peraí. Aí o João fala para ela assim: mas existem regras. Aí eu, eita. Uma discussão jurídica, eu intervi, porque depois da discussão jurídica sempre vem a física, né? Então a gente tem que intervir. E intervi, mas é interessante como as crianças têm, sim, desde criança, tem a noção de que existem regras, existem leis a serem seguidas. E o povo de Israel ainda não sabia, mas eles iam ficar 40 anos no deserto. Então, precisavam de normas para que a convivência fosse pacífica. E Deus começa a instruí-los. Existe uma corrente que diz que antes disso não poderia ser atribuído o pecado a alguém, mas não é bem assim. Né? Deus está sempre presente ao lado do homem. Lá no capítulo 4, versículo 7 de Gênesis, né, Deus fala com Caim e fala: se portares bem, né, não serás aceito, porém se portares mal, o mal jaz à porta, e cabe a ti dominá-lo. Porém Caim não deu ouvido à instrução de Deus. Embora não houvesse lei escrita, o próprio Deus instrui Caim de como ele deveria proceder. Porém, Caim não deu ouvido ao que Deus falou. Né? E tivemos o primeiro homicídio. Né? Se hoje fôssemos tipificar, seria um homicídio doloso, com requinte de crueldade, sem dar direito de defesa à vítima e ocultação de cadáver. Né? Mas naquela época não tinha, mas tudo bem. O neto de Caim, Lameque, no mesmo capítulo 4, no versículos 23 e 24, chama suas 2 mulheres e fala: ouvi-me, mulheres de Lameque. Hoje eu matei 2 homens, um por me ferir e outro por me pisar. Né? E no versículo 24 ele fala assim:
Caim foi castigado 7 vezes. Lameque será 70. Então, embora não houvesse uma lei escrita, Lameque já sabia que haveria uma penitência para ele. E é interessante que Lameque, ele comete o crime, ele faz o julgamento, ele se condena e ele dá a sua própria pena. Ou seja, embora não houvesse lei escrita, ele sabia que estava errado. Então, quando Jesus disse que nem o louco errará o caminho do céu, é porque é verdade. Todos nós temos a noção do que é certo e o que é errado. E nos 10 mandamentos aqui, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Nós vamos passar agora de Lameque e Caim para um outro que, no Brasil nós dizemos assim, com uma paulada matamos 2 coelhos. Aqui vocês têm esse ditado também. Então, nós vamos passar para outro que com uma tacada só pegou 3 desses aqui. Estamos falando de Davi. Davi que cobiçou, adulterou e matou. Né? Numa tacada só, ele pegou logo os 3 dos 5 que nós estamos estudando, ele pegou logo os 3. Né? E Davi, na sua jornada, na sua intimidade com Deus, ele começa a buscar de Deus a misericórdia, que é bem presente no Velho Testamento. E ele busca de Deus a misericórdia para a sua vida, para que perdoe os seus pecados. No Salmo 51, logo no início, né? Eu anotei em algum lugar. Salmo 51, ele fala assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a tua multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Mais à frente ele ainda vai pedir a Deus que não tire dele a alegria da salvação, mas ele busca pela misericórdia. Dê-me a tua misericórdia. Por quê? Porque já tem os 10 mandamentos aqui, e Deus, muito próximo dele, deve ter cobrado bastante dele. E aqui no Salmo 51, ele se arrepende de uma forma tremenda. Misericórdia, tem misericórdia de mim. E misericórdia, nós sabemos que é um dom gratuito, é um dom que não merecemos, é imerecido. Né? E que vem a ser misericórdia. Misericórdia é quando não nos dão aquilo que merecemos. Existe uma história que é atribuída a Napoleão, que eu não sei se... não achei, mas eu como vi a história, né? Dá para exemplificar bem o que é misericórdia. Diz que Napoleão, caminhando pelos campos, encontrou um sentinela dormindo e condenou esse sentinela à morte. A mãe do sentinela vai até Napoleão e pede a Napoleão que ele tenha misericórdia do filho dela. E ela fala assim, e Napoleão fala, ele não merece. Ele fala assim, é por isso que eu estou pedindo. É porque ele não merece que eu estou pedindo misericórdia. Aí ele fala assim, não, mas eu não posso dar a ele isso. Então, nós estamos pedindo, não é para dar, é para não dar a ele o que ele merece. O que ele merecia era a morte, porque existia uma conduta de soldado que não poderia deixar um sentinela dormir. E se fosse encontrado dormindo, morreria. E ela pede para que ele não seja morto. Então ele concede a misericórdia, que é não dar o que ele merece. E quando Davi, sabiamente, pede a Deus misericórdia, pede para que Deus não pague a ele com o que ele mereça. Ele merece... Se nós continuarmos o estudo de Êxodo, vai ver que, por matar, ele deveria morrer. Por adulterar, ele deveria morrer. Mas ele pede misericórdia, Deus concede. Né? Ele escreve também lá no Salmo 23:6, ele fala que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor todos os dias, por longos dias. Também lá em Lamentações 3,
22 e 23, está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Misericórdia é não retribuir aquilo que nós merecemos, não nos dar aquilo que merecemos. É um dom de Deus para as nossas vidas. Só que no Velho Testamento, como nós estamos estudando, para alcançar a misericórdia, não era tão simples como na graça, né? Nós estamos na graça para alcançar o perdão e a misericórdia. Tem um versículo em 2 Crônicas 14, 7, que é bem conhecido de todos nós. E o que ele me chama a atenção daquele versículo são as conjunções aglutinativas, né? Quando começa a juntar tudo. Não é só uma coisa que você precisa para alcançar a misericórdia, alcançar o perdão de Deus, né? Quando ele fala assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e me buscar, né? É interessante que é uma forma usada de escrita que não é muito comum. É a vírgula e o e, enfatizando que precisa dos 4 para que Deus dos céus ouça, sare a nossa terra e perdoe os nossos pecados, né? E nós somos muito felizes porque Deus, na sua infinita misericórdia, né, enviou o seu Filho e junto com Ele a graça. E somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, né? E então a graça, ela é bem interessante porque ela é bem parecida com a misericórdia. E graça e misericórdia não são iguais, são diferentes. São dom imerecido? É um dom imerecido? Sim. Mas graça, se misericórdia é não dar aquilo que nós merecemos, graça é dar aquilo que nós não merecemos. Mas para o bem. É dar aquilo que nós não merecemos. Merecíamos a salvação? Merecíamos o perdão dos nossos pecados? Mas Jesus, através do seu poder, da sua misericórdia, da sua graça, que nos alcançou, nos tem dado esse poder. Nos tem dado essa maravilhosa graça, né? E aí eu fiquei pensando, quando vinha trazer o estudo, porque quando nós lemos esses versículos dos 5 últimos mandamentos, não cabe interpretação. Pelo menos, ao meu ver, não cabia interpretação. E eu tentava falar assim, poxa, mas o que eu vou falar aqui? Como é que vamos falar? Não matarás é não matar. Não tem muito o que se falar. E um versículo pequenininho. Outro, não adulterarás. Não. Mas a gente não precisa interpretar. Porque Jesus, quando estava no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus, ele fez uma interpretação para a gente. Falou assim, olha, eu vou te dar a salvação, eu vou lhe dar o perdão de todos os seus pecados. Mas vamos fazer uma reforma nessa legislação aí. E ele fala assim, no capítulo 5, versículo 21, vamos acompanhar? Capítulo 5 de Mateus, versículo 21. Jesus fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo, qualquer que se ira contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser ao seu irmão, raca, ou raca, será levado ao tribunal. E qualquer que chamar de idiota, estará sujeito ao fogo do inferno. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Ó Deus, Jesus nos dando uma interpretação do versículo tão simples, como ele fala conosco.
Ele fala assim, olha só, não matarás, ouviste dos antigos, mas agora implica em outras coisas mais. Não é só não matar fisicamente. Nós temos outras formas de matar alguém, e isso é verdade. Com desprezo, com palavras. Quantas vezes as palavras que proferimos não são capazes de matar uma outra pessoa? Uma forma de proceder, a indiferença, né? E Jesus fala e exorta, e fala assim, olha, se quer comunhão com Deus, conserta-te com teu irmão. Esteja bem com teu irmão. Né? Não pode falar muito. Vamos passar para o outro. Versículo... sim, só um adendo. Quem em sua versão aí, no versículo 22, tem uma palavra raká, ou raca? Ninguém? Você tem? Mas quem? Vocês também têm? E vocês sabem o que significa raká? Passa direto, né? Ninguém. Raká é um termo injurioso, né? É equivalente a vil ou desprezível. Né? Quando estava lendo, aí me chamou a atenção, então eu tive que ir pesquisar. Não é que eu soubesse, não, também não sabia, não. Eu fui lá e fiz a pesquisa para saber. Era vil, desprezível. Versículo 27 diz assim, ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Aí ficou mais pesado, né? Se nós pegássemos, por exemplo, o exemplo de Davi, se Davi do seu palácio olhasse lá para baixo, visse Betseba nua tomando banho e não mexesse com Betseba, ele não estaria pecando, embora a desejasse. Mas se alguém tivesse dissuadido, ou tivesse tirado a ideia dele do adultério, ele não teria pecado. Mas, segundo Jesus aqui, se olhou com má intenção, pecou. Então, se tornou mais complexo. Né? Jesus só vai chamando a atenção de uma forma que pode ampliando os horizontes, interpretando aquilo ali. Versículo 33 diz assim, também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente os teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jureis por tua cabeça, porque não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Jamais use a vingança. Aqui a gente tem que... Só tem uma coisa que a gente discorda aqui, são das mulheres aqui. Não pode tornar um fio branco em preto. A mulher pode tornar hoje um fio de cabelo branco em preto. Mas Jesus aqui coloca de uma forma tremenda, amplia também, né, o horizonte de não jurar falso, de sermos sinceros, de termos uma só palavra, de sermos honestos com aquilo que nós nos propusemos a fazer. Afinal de contas, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós alcançamos a graça que nos alcança salvação, nós somos cidadãos dos céus. Precisamos dar testemunho, o mundo está a todo momento a olhar para nós para saber como é que nós nos portamos. E aqui ele fala, não jure falso. A sua palavra seja sim, sim, não, não. Né? Jesus nos adverte, Jesus, de uma forma tremenda, começa a falar e
ampliar o que foi dito a Moisés. É tão pequenininho lá e aqui ficou tão grande. Né? Versículo 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. E aqui eu faço um parêntese. Isso aqui é a lei de Talião, né? Porque não havia limite para a retribuição dos pecados, dos erros. Uma pessoa quebrava a perna da outra, o outro matava. Furava o olho de um, matava. Então, não havia limites para a pena. Então, para se dosar a pena, diz assim, olha, se ele furou um olho, é um olho. Se ele quebrou uma perna, é uma perna. Se for uma queimadura, é uma queimadura. Então, a gente hoje, agora a gente fala, olhando assim, poxa, que coisa cruel, um olho. Mas isso aqui não era mal, não. Ela foi feita com a forma de abrandar as penas que eram impostas a quem cometiam erros no passado. Né? E aí Jesus continua no versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender, com um tapa na face direita, volta-lhe e também a outra. Volta e também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie de quem deseja e que lhe empreste algo. Ame os que te odeiam. Vai ficando mais puxado, né? A gente está na dispensação da graça, e quando a gente olhava para a lei, falava, é pesada a lei. Mas quando a gente vai para a graça, parece que piora a situação. Né? Parece que a gente fala assim, poxa, Jesus chegou, é graça, nós estamos na graça. E as coisas vão só aumentando. Mas há um segredo muito grande nessa situação. O segredo é que a graça nos capacita a vencer. O segredo é que a graça nos capacita a amar. Amar é difícil. Amar ao próximo é difícil. Amar ao inimigo é quase impossível. Amar a quem te odeia, a quem te persegue, é muito complicado. Dobrar o joelho e orar por aquela pessoa que te injuria, que mente contra você, te calunia, é muito complexo. E Jesus continua no versículo 43, ele fala assim, ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Pois que Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes ao que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não haja assim os gentios, também desta maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está no céu. Né? Então, Jesus amplia os 10 mandamentos para que a gente possa alcançar a terra prometida. Mas não fica triste, não. Que também no versículo, lá em Mateus, eu anotei também. Esse eu anotei, que eu não ia lembrar. Mateus 11, 28 e 30, ele diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Somai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, ele faz com que, embora seja ampliado esses mandamentos, nos coloque de uma forma que a gente acha quase impossível de cumpri-los. Ele fala assim, aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo. Né? Então,
se nós pensamos que fica mais difícil com a graça é mais fácil. Porque Paulo, quando está lá no mais complexo, conversa com Deus e começa a querer convencer Deus, Deus fala assim, olha, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para a tua vida. É a graça. E eu digo, no céu vai ter muita surpresa por conta da graça. Porque nós não merecemos bem algum de Deus. Mas a sua graça, quando nos alcança, torna homens maus. Paulo fala assim, eu sou o mais pecador. Né? Porque ele não conheceu ainda algumas pessoas aqui na terra. Talvez, se ele tivesse um pouco mais agora nessa difusão que nós temos de câmeras, ele ia ver que tem muitas pessoas muito piores. Ele não era o maior dos pecadores. Mas Deus fala para ele, Senhor, a minha graça te basta, porque o meu amor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando nós pensamos que somos fracos, aí somos fortes. Porque somos fortes? Não, porque é Cristo que nos fortalece. É Cristo que está conosco, é Ele quem pega pelas nossas mãos, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que nos abençoe. Ele pode ter ampliado, e ampliou sim. E humanamente é impossível de cumprir esses mandamentos que Jesus ampliou e interpretou. Humanamente seria impossível, mas debaixo da graça de Deus, nós conseguimos fazer proezas, e Deus é conosco. E nós alcançaremos a terra prometida. Chegaremos ao nosso porto seguro, na nossa Canaã celestial. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Só fazer só mais um minutinho. E se fosse fazer um resumo de todos esses 10 mandamentos, né, eu acho que eu colocaria o versículo que está em 1 João 4, 1. 1 João 4, 20. Né? Se alguém disser que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Né? Pois aquele que diz que ama a Deus que não vê e não ama ao seu irmão que vê, constitui-se um mentiroso. Um resumo, se eu fosse fazer um resumo dos 10 mandamentos, dos 5 últimos mandamentos, os 10 primeiros não, os 5 últimos, eu resumiria em 1 João 4, 20. Deus abençoe. Amém.